Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Unifor, um lugar de histórias que ensina, aprende, pesquisa, descobre. onde sempre acontece mais. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Viver Mais no ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Felipe Bezerra, oftalmologista, um brinde à vida, Dr. Felipe. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Agradeço. Dr. Felipe Bezerra, especialista em catarata e retina. E exatamente esse é o tema aqui do nosso bate-papo, viu, Dr. Felipe? Joia. Os olhos envelhecem? A visão envelhece, Dr. Felipe? Como todo corpo, como todo organismo, a gente vai ter sinais de envelhecimento, a gente vai ter sinais da degradação do tempo, né? E nos olhos eles vão refletir de maneira bem peculiar em determinadas estruturas, né? Uma delas, e talvez a que mais se sobressaia, né, para as pessoas em geral, é a formação da catarata, né? Então, o que seria a formação de catarata? A catarata ela nada mais é do que a mudança estrutural de um setor, um determinado estrutura do corpo, do olho, chamado de cristalino. Esse cristalino, quando a gente nasce, ele funciona como uma lente natural lá dentro do nosso olho e que ele, como o próprio nome diz, ele é cristalino, né? Ele é transparente. E ele permanece dessa maneira, transparente, até a gente ter uma idade aí dos seus 50, 60 anos. E aí o que acontece? As mudanças normais do envelhecimento, né, que na pele a gente vê a perda de elasticidade, a gente vê o cabelo, né, perdendo coloração, ficando branco. Então, como toda mudança do envelhecimento, no cristalino o que vai acontecendo são mudanças químicas que fazem com que ele vá perdendo cada vez mais essa transparência. Essa perda de transparência, ou seja, essa opacificação do cristalino, é o que a gente chama de catarata. E qual a repercussão disso? Uma visão com menor qualidade. Ou seja, você começa a ver mais borrado. A catarata ela não vai trazer nenhum outro sintoma, como um olho vermelho, como uma coceira, como absolutamente nada. Sim. O reflexo dela e a sintomatologia, ela é sim puramente visual. Ou seja, você deixa de ter qualidade na sua visão. E isso normalmente acontece de uma maneira bem lenta, bem minuciosa, bem de maneira que o paciente às vezes nem sente, ele não nota, e aí uma das coisas que mais acontecem com a gente, né, no consultório, no dia a dia, aí depois que a gente opera um paciente, aí ele diz, nossa, como eu estava enxergando ruim e agora eu comecei a ver pequenas coisas que eu não conseguia ver, uma sujeira que está dentro de casa, uma luz... agulha no palheiro. É uma agulha que eu antigamente não conseguia encontrar, é uma luz que agora está bem mais forte, eu pensava que ela estava fraca, né? Esse azul que eu pensei que era um azul claro, mas é um azul escuro. Então, você começa, dependendo da gradação, você tem recuperação de visão de maior ou menor quantidade e de qualidades diferentes, né? Doutor Felipe, o senhor falou que não tem um sintoma e que o sintoma que seria ver essa imagem borrada, algumas pessoas consideram normal, né? Então, qual é o momento de se procurar? O senhor citou aí a partir dos 50, 60 anos, que é o mais comum. Mas, assim, em que momento devemos procurar para ver essa questão da catarata? Procurar um oftalmologista, devemos fazer isso anualmente. Uma vez por ano, vale a pena a gente ir. Mesmo quem não tem problema? Mesmo quem não tem problema, mesmo quem... Por quê? Porque a oftalmologia é muito maior do que a catarata. A oftalmologia, né, a saúde ocular, de uma maneira geral, ela é muito maior do que só a catarata. Então, você tem 35 anos, não estou preocupado, não tenho catarata ainda, ou pelo menos provavelmente não tenho. Mas pode ser que você esteja com a pressão do olho aumentada,
não traz sintomas, entendeu? Pode ser que eu tenha alguma lesão que pode vir a complicar, uma rotura na retina, pode ser que eu tenha alguma degeneração, que isso daí pode vir a complicar, mas que tratando adequadamente eu previno um mal maior no descolamento, eu previno uma rotura. Então, assim, procurar um oftalmologista deve ser feito por todo paciente a todo ano, uma vez por ano, nem para dizer que esteja tudo bem, nem que seja para só trocar uns óculos e fazer um exame geral e fazer um acompanhamento mais regular. Tá. Antes de falarmos do tratamento da cirurgia da catarata, doutor Felipe, o senhor citou aí a idade, né? Uhum. Que é comum. Mas antes disso, é possível também que esse cristalino fique opaco? Perca a transparência, pode. Sim. Podemos sim. Porque associa muito a catarata a doença a problema de velhice. De terceira idade. De terceira idade. Diz, já operou a catarata, tá velha, hein? Isso daí acontece por quê? Porque a catarata, como eu disse, ela é uma característica normal do envelhecimento. Consequentemente, todo paciente de terceira idade vai ter catarata. Uns mais, outros menos. Um com mais sintoma, outros com menos sintoma. Mas todos os pacientes de terceira idade vão ter catarata. Vão ter perda de transparência desse cristalino. Certo. Por isso que se associa à doença da terceira idade. Mas aí você perguntou, eu Antes posso ter um paciente de 45 anos que já tenha catarata? Tranquilamente. A catarata, de novo, ela é a perda da transparência do cristalino. Então, qualquer fator que leve esse cristalino a perder transparência já é uma catarata. Então, às vezes, eu tenho uma catarata medicamentosa, um paciente que toma uma determinada medicação e aquela medicação usada por muito tempo pode induzir uma formação de catarata. Sério? Eu posso ter uma catarata, literalmente, de aparecimento precoce. Ou seja, formar uma catarata antes de chegar nos 60 anos, antes de chegar nessa terceira idade. Pode acontecer também. Hoje, com a tecnologia, em que ficamos muito tempo nas telas dos celulares, do computador, isso também pode atingir o cristalino e dar o surgimento da catarata? Diretamente não. Diretamente não, porque a mudança do cristalino, a formação da catarata, ela é algo literalmente anatômico, né? Então, assim, às vezes uma medicação, uma droga, o paciente, por exemplo, tem uma síndrome, tem uma doença metabólica, precisa ficar um asma, precisa ficar usando corticóide durante muito tempo, e aí um uso prolongado de corticóide, a gente sabe que pode induzir um tipo específico de catarata, que baixa bem a visão, entendeu? Então, a parte, por exemplo, medicamentosa, um trauma, uma pancada, tem, às vezes, muito mais influência do que propriamente o uso de celular ou de outras telas. Instalada a catarata, né? Catarata, doutor Felipe, se procura um profissional. A única alternativa para limpar, usando aqui um termo bem simples, é a cirurgia ou colírios, uso de lentes, de óculos, pode voltar a dar essa transparência para o paciente? Não, infelizmente não. Formação de catarata é um caminho sem volta. Você vai, mas não volta. Começou a opacificar, começou a perder transparência, eu não tenho como retomar transparência. Então, o que eu faço? Eu indico uma cirurgia. O que significa a cirurgia? Qual é o procedimento cirúrgico? Consiste em quê? Em termos básicos. A gente vai entrar lá dentro do olho, vamos na catarata, com um aparelho chamado facoemulsificador, eu consigo quebrar essa catarata e aspirar, e deixar, digamos assim, naquele espaço onde havia antes uma catarata, a gente vai e implanta uma lente, que é a famosa lente intraocular. Ela vai ficar no lugar da catarata, na posição anatômica, onde antes havia o cristalino, e essa lente vai meio que substituir, fazer a função que o cristalino fazia antes, ou seja, funcionar como uma lente. Mas essa lente não pode ficar opaca, não, com a passagem do tempo? Essa lente, geralmente, não opacifica. Mas eu conheço várias pessoas que tiveram que fazer uma limpeza na lente. Bom, esse termo, limpeza da lente, é um termo até meio não é muito correto, porque a lente em si, geralmente, normalmente, ela não acontece nada. Agora, eu não disse que ela ia ficar no lugar onde estava a catarata? Então, esse lugar a gente chama de saco capsular.
literalmente, fazendo aqui uma analogia, é como se a gente tivesse um travesseiro, uma fronha de um travesseiro cristalino, fosse aquilo ali. Aí a cirurgia consiste em abrir aquela fronha, com esse aparelho eu vou lá dentro do travesseiro, vou puxando, sugando, aspirando, e eu consigo tirar todo o conteúdo do cristalino, ou seja, consigo tirar todo o conteúdo do travesseiro. Isso quando está com a lente, né? Consigo tirar tudo. Tá. Naquela fronha onde estava o travesseiro anterior, ou seja, dentro daquele saco capsular, eu vou lá dentro e implanto a lente. E aí o que é que opacifica? É a própria fronha, não é a lente. Entendeu? Então a limpeza da lente que a gente realiza, na verdade, não é na lente. Eu faço um laser para quebrar as opacidades, as opacificações que se formaram nessa fronha, que a gente chama de saco capsular. Ou seja, forma uma opacidade de saco capsular e eu, com o laser, eu corrijo, eu quebro, eu tiro essas opacidades. Então, na verdade, não é uma limpeza na lente, é uma limpeza pós-lente, atrás da lente, no saco capsular. E é comum que se faça isso? Assim, é comum... Após assim, quantos anos a implantar essa lente? A necessidade de fazer esse procedimento, né? Esse procedimento. É bem individual. Por quê? Porque você vai fazer uma limpeza, você vai tirar uma opacidade quando surge a opacidade. Então, dependendo da lente que você colocou, dependendo da técnica que você usou, dependendo da catarata que tinha, dependendo de outros fatores, esse saco capsular vai opacificar antes ou depois. O importante é, quando opacificar, o que vai acontecer com o paciente? Novas queixas de borramento visual, porque aquilo que antes era totalmente transparente, agora não está meio opacificado. Então o paciente vai sentir uma dificuldade, vai perder um pouco de qualidade, vai dizer, doutor, alguns até chamam de catarata secundária, porque é mais ou menos o mesmo sintoma, ou seja, um borramento visual. Aí ele procura o oftalmologista, a gente vai lá, avalia, está opacificado aqui, indica, faz a lente, faz o laser, faz a quebra tira essas opacidades e imediatamente, via de regra, o paciente já volta a enxergar bem como estava logo depois da cirurgia. Outra dúvida, doutor Felipe, é se fiz a cirurgia, não vou mais precisar de óculos, não vou mais precisar ir ao oftalmologista. O senhor responde depois do intervalo. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Unifor, um lugar de histórias que Ensina, aprende, pesquisa, descobre. onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Onde museu, natureza, centro esportivo. Sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer. E esta é a nossa história. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. De volta aqui com Viver Mais, tomando café. O do doutor Felipe já acabou. Doutor Felipe, eu deixei lá a pergunta, né? É mito ou é verdade? Fiz a cirurgia da catarata, estou enxergando tudo como nunca imaginava, não preciso mais usar óculos, não preciso mais ir ao oftalmologista. Desmistifica esse pensamento de quem faz a cirurgia ou de quem nunca fez? Olha só, com o passar dos anos, né, toda a medicina evoluiu com tecnologias, né, e a oftalmologia, e talvez essa área da catarata tenha sido a que mais evoluiu de um questionar todo, isso. né? E hoje a gente tem qualidades de técnicas cirúrgicas, né, de aparelhos cirúrgicos, de técnicas cirúrgicas e qualidades de lentes que são extraordinárias. E é o que a gente consegue fazer atualmente. Lembra o que eu falei anteriormente? Em que consiste a cirurgia? Tirar o cristalino anterior, catarata, opacificou e implantar uma lente. Então, no pré-operatório, a gente faz os exames, tá certo? E dentre os exames, a gente faz alguns exames que eu consigo medir e escolher uma lente que consiga, além de substituir o cristalino, a gente conseguir corrigir o grau que restava para uma correção anterior. Ou seja, aquele paciente que usava óculos é como se eu corrigisse na lente que eu vou implantar
aquele grau de óculos eu colocasse também dentro dessa lente, em termos leigos, né? Em termos práticos. Mas isso é não mais ou menos isso. Mas para todo paciente, qualquer paciente, tem que usar óculos ou não depois? Mais ou menos. E aí eu já vi pessoas que fizeram que precisam de usar os óculos. Tem uns que então precisam. Então, não dá para eu generalizar. Dá para eu avaliar cada caso em consultório, por isso que é importante ir no consultório, tá certo? Então, cada caso no consultório, a gente avalia, faz os exames. Dependendo dos exames, a gente vê a possibilidade. Tem uma lente que consegue corrigir, tem uma lente que eu corrijo, mas eu não vou conseguir trazer uma visão boa de perto, ou eu não vou conseguir corrigir completamente, mas aí eu tenho uma outra lá. Então, cada caso, essa questão de tirar os óculos é bem individual, é bem dependendo de cada olho, é bem dependendo de cada programação cirúrgica, certo? Doutor Felipe, o senhor falou aí que avançou muito a questão da cirurgia, né? Com a tecnologia, enfim. Hoje o paciente demora muito, como é o processo cirúrgico? Já sai enxergando, tem que ficar muito tempo de óculos escuros? O procedimento cirúrgico, também com o avanço da tecnologia, né, de uma cirurgia que antigamente demandava, há alguns anos atrás, bastante, né, mas que demandava inclusive uma internação, dormir no hospital, uma cirurgia que abria o olho, tirava lá o cristalino, suturava, né, para hoje em dia a gente ter um procedimento mais rápido, mais seguro, de maior precisão e objetividade. Não faz os dois olhos num dia só não, né? Não, um a cada... Casos excepcionais. A gente normalmente faz um até para o paciente ficar bem do outro, né? Certo. Então o outro que não foi mexido consegue, para ele ir para casa, para ele recuperar bem desse, e aí depois opera o outro, digamos assim, é um esquema padrão. Mas a cirurgia é indicada para qualquer pessoa que tenha catarata, que queira fazer, ou tem alguma restrição? Diabéticos, por exemplo, podem se submeter? Tem alguma restrição a essa cirurgia? Algumas restrições, digamos, relativas, tá certo? Como eu estou dizendo, todo caso a gente tem que avaliar sempre prós e contras, né? Para tudo que você faz na vida. Toda decisão que você faz na vida, a gente precisa colocar pesos na balança. E então, assim, a indicação da cirurgia de catarata eu coloco muito como uma condição muito individual, onde eu avalio em consultório, na consulta, né, na entrevista com o paciente, vários aspectos, dentre eles a satisfação que ele tá, o medo que ele tem de cirurgia, às vezes é para ser levado em conta, tá certo? A satisfação que ele tá, a funcionalidade dele, a necessidade que ele tem de melhorar, primeiro, o quanto que eu consigo melhorar aquela condição, aquela visão, né? Quanto que eu vou conseguir melhorar, se vai valer a pena para ele, se não, se está atrapalhando no cotidiano, na vida diária dele, se não está. É como eu disse, a catarata, geralmente ela aparece de uma maneira bem insidiosa, bem lenta, tá certo? É indicado operar logo no início ou quando ela se instala com mais intensidade? Quanto mais tempo passa, mais essas mudanças vão acontecendo, mais densa vai ficar a catarata, né? Mais opaco ela vai ficar e mais densa também. Tecnicamente, para a cirurgia, não é bom operar uma catarata que esteja muito densa, tá certo? Catarata que esteja muito densa, ela acaba sendo uma catarata que vai dar mais trabalho de eu conseguir implementar essas técnicas mais atuais. Então, quebrar uma catarata mais densa dá mais trabalho, vai requerer uma energia maior do aparelho, consequentemente uma inflamação maior para o olho. Então, atualmente, o ideal é não deixar ela ficar tão densa, tão madura para se realizar. Eu acabo tendo uma cirurgia até mais tranquila, mais rápida, mais objetiva, tá certo? Sim. Antigamente, nos primeiros casos de catarata, a indicação era o contrário. Por isso, quando a gente às vezes pega pacientes de mais idade, diz, mas minha mãe, quando operou, ela tinha que ficar cega, tinha que ficar sem enxergar nada para poder indicar a cirurgia de catarata. E isso é indicação de 40, 50 anos atrás. Sim. Hoje em dia, com as técnicas cirúrgicas, com a tecnologia, com as lentes que nós temos, muito pelo contrário. Quanto antes a gente operar, a cirurgia tende a correr até mais rápido, mais
fácil, mais... Qualidade de vida, né? Com menor precisão, com menor tempo de recuperação, já que foi feito um menor potencial, vou ter menos inflamação. Então, assim, todo mundo sai ganhando, sem contar com a correção refrativa, ou seja, em alguns casos a gente opera o paciente de catarata, mais pensando inclusive na correção do grau, na correção refrativa, do que na própria baixa que a catarata estava dando. Só a cirurgia resolve o problema da catarata, porque eu já ouvi pessoas falarem, não, mas o médico disse que eu tenho, mas tenho medo da cirurgia e continuo usando os óculos. Não tem problema. Às vezes eu até indico também, mas aí o que você perguntou? Só a cirurgia resolve o problema da catarata? Sim, só a cirurgia resolve o problema da catarata. A questão é, na conversa com o paciente, se a gente detecta isso, o paciente não quer operar. O paciente está com a visão boa para as necessidades dele. É uma senhora que cuida dos filhos, que tem uma visão que atrapalha pouca coisa, mas para o que ela precisa os óculos ainda resolvem, ainda dão uma visão que para ela é satisfatória e ela não quer operar. Não precisa. Fica a critério do paciente. Fica a critério da conversa que se tem com o paciente, sim, né? Ou seja, eu pelo menos trabalho muito assim, conversando, e a gente chega num denominador comum, numa decisão em conjunto. Às vezes coloco os riscos para paciente, coloco os benefícios para paciente, e a gente conversa, leva a família, tá certo? Aí um dá um pitaco, o outro dá outro, enfim, aí a gente chega ali num denominador comum. Vale a pena operar? Beleza, vamos junto. Não quero operar, vamos rever daqui a 6 meses, vamos ver daqui a 1 ano, passo o óculos que eu tento. Às vezes a gente passa o óculos, ela volta 3 meses depois pensando, bem, ficou ruim, eu quero operar. Isso aí acontece. Doutor Felipe, qual é hoje o perfil dos seus pacientes que buscam essa cirurgia? São mais homens, mulheres? Qual é a idade, assim, média? O perfil maior são esses pacientes de terceira idade, né? Acima dos seus 50, 60 anos, entre homens e mulheres mais ou menos equilibrado. Na verdade, temos dentro de consultório praticamente todas as características. Tem aquele paciente que chega, nem nota que está com a visão ruim, quando eu vou mostrar para ele, aí eu vou fazer o testezinho lá, mostro para ele que a visão dele não está bacana, que ele não consegue ler as letras que eu pedi, que ele tem dificuldade, que ele erra, troca uma pela outra, e ele nem sabia, e aí eu mostro para ele que tem a catarata e que vale a pena a cirurgia. Alguns preferem pela cirurgia, outros preferem ficar acompanhando, esperar piorar, outros já chegam com essa queixa, a minha visão está muito ruim, precisamos avaliar, e a gente avalia e indica, tem de tudo. A alternativa é procurar um profissional, né? E outro receio que eu já ouvi comentários, doutor Felipe, diz, não vou operar a catarata, vai mudar a cor do meu olho. E recentemente uma modelo fez uma cirurgia de mudar a cor do olho. A catarata não tem nenhuma associação com cor de olho, não. Você vai continuar com seu olho da mesma cor, Absolutamente, exatamente. Cor do olho ela é dada por uma estrutura que fica na frente do cristalino, na frente da catarata, que é a íris, tá certo? A íris, se você tem uma pelezinha mais clara, você tende a ter uma írisinha também um pouquinho mais clara, um olhinho verde, um olho azul, um olho mais para castanho, você tem muita melanina, você tem uma pele mais escura, tende a ter uma íris mais escura, mais melanina também. Então, a íris da gente é mais ou menos o que dá a cor. Onde é que está a catarata? Escondida atrás da íris. Então, entendeu? Você vai continuar com seu olho da mesma cor. A sua íris não vai mexer em absolutamente nada numa catarata, numa cirurgia bem sucedida. Ai, então, que bom. Não tem isso aí. Então, procurar sempre um profissional, né, doutor Felipe? Porque existem aquelas pessoas que não são formadas, não são oftalmologistas e passam óculos ou até propõem que se faça uma cirurgia, mas o ideal é procurar um especialista. Médico oftalmologista, né? O profissional gabaritado para cuidar da sua saúde ocular, dessas estruturas, tá certo? O médico é o profissional da saúde capaz de avaliar, detectar, propor as melhores vias, as melhores soluções, né? Para cada tipo de problema desse, principalmente os cirúrgicos. Tá, só para encerrar, algumas pessoas questionam o valor, o preço dessas lentes. Não sei se no SUS os planos cobrem.
Cobrem, os planos cobrem? Geralmente, certo? Geralmente, eu digo geralmente porque existem alguns planos ainda bem antigos, que são chamados os planos não regulamentados, que aí eles faziam contratos que não tinham tanta... que poderiam liberar determinadas cirurgias sem prótese, sem... Mas, assim, no geral, hoje em dia, planos regidos pela ANS, então todos os planos têm que fazer uma cobertura completa do que o paciente precisa. Então, vão liberar, sim, alguma lente intraocular. Tanto os planos quanto também o SUS. Não existe você fazer uma cirurgia e não colocar a lente. Se não colocou, provavelmente... porque deu alguma complicação na cirurgia ou o médico se programou para não colocar a lente por algum motivo que seria bom para o paciente. Perfeito, eu espero ter tirado todas as dúvidas em relação à catarata, porque é muito bom enxergar bem, né, doutor Felipe? Com certeza. O senhor está nas redes sociais, tem Instagram? Dr. Dr. Felipe Oftalmo. Doutor Felipe Oftalmo, lá nas redes sociais, nós também, no Instagram, né? No Instagram. Nós também estamos no Instagram, Ian Gomes Jornalista, tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o doutor Felipe, você vai lá, compartilha e procure um especialista para enxergar melhor. Doutor Felipe, muito obrigada por ter vindo aqui ao Viver Mais, um brinde à vida, enxergando sempre bem. Muito obrigado. Viver Mais de hoje fica aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Unifor, um lugar de histórias que Ensina, aprende, pesquisa, descobre. onde sempre acontece mais. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas.